tudo bem? Estamos de novo para a nossa aula de língua portuguesa. Espero que você já esteja com tudo preparado. Você sabe que a gente já higienizou as mãos, já deixou todo o material separado. Lembra, sou professora Ali e essa é a nossa aula de número 13. Pega lá então o seu caderno que você já deixou devidamente preparado para esse momento e anota a data de hoje. Coloca aqui a aula 13 de língua portuguesa e já deixa o material preparadinho para a gente continuar fazendo as nossas anotações, tá bom? Na aula passada, a gente já tinha começado a fazer um exercício no caderno. Eu quero que você já aproveite que você está com ele aí e olhe até que momento você já fez o registro. Como é que estão os seus registros da aula anterior? Lembra que a gente tinha feito um quadro? Nesse quadro eu tinha ali 5 linhas e nós preparamos já algumas das atividades, nós já tentamos dividir nas colunas correspondentes. Eu imagino que o seu quadro já esteja preenchido na linha 1 e na linha 2, mas a gente vai retomar para você ver se estava certinho mesmo, se você não perdeu nada. Tá? Porque foi no finalzinho da aula que a gente fez. Talvez você tenha esquecido algum detalhe e agora é o momento de você ver se está tudo ok. Vamos olhar lá? A primeira, na linha 1, o que a gente já tinha registrado então, era o seguinte. Estou colocando aqui para você. Então eram as 3 frases e a gente tinha lá. Vamos olhar para isso de forma diferente. A palavra-chave era olhar. Não vamos perder o contato, e a palavra-chave era contato. E isso é música para os meus ouvidos, a palavra-chave ouvidos. Lembra que a gente relacionou com as palavras-chave que o infográfico já traziam para a gente? Então, a gente já sabia mais ou menos como é que a gente deveria encontrar a palavra-chave de cada uma dessas frases. E você já colocou cada uma dessas frases na sua coluna correspondente, certo? Você já colocou, então a gente só está conferindo para ver se as frases estavam adequadas. Acredito que você já conseguiu fazer a relação, né? Colocar certinho, porque a palavra-chave ajuda a gente a identificar a qual daqueles tipos de aluno, né? Tipo de aprendizes estávamos falando, estávamos nos referindo. Então a gente vai ver se ficou correto isso na sequência. Nós já fizemos o exercício 1. Nós também já havíamos feito o exercício 2, que eram com outras frases. Vamos olhar lá também de novo essas frases. Isso me cheira mal. A palavra cheira se destacava ali. Eu não consigo visualizar isso. Palavra visualizar. Fale mais sobre isso. Palavra fale. Lembra sempre de relacionar com as palavras-chave que tem ali embaixo, que é a nossa base, para a gente conseguir colocar cada frase no seu lugar, na sua coluna correspondente. Esse você também já tinha feito, a gente só está vendo rapidinho porque era o exercício da aula passada, né? E agora sim, agora a gente vai exercitar de novo. Lembra, eu preciso que você ative toda a sua potencialidade, todas as suas habilidades aí para estudar. Para isso, eu preciso que você olhe com atenção, leia aqui, me ouça também, né? Visualize, ouça e aí a gente vai colocar na prática, ou seja, você vai exercitar. Nós vamos trabalhar com todos os tipos de aprendizes. A gente vai tentar colocar foco no que a gente tem de melhor habilidade, mas desenvolvendo também as outras. Nesse exercício a gente consegue fazer todas ao mesmo tempo. Então vamos lá? Eu sei que você consegue. Vamos então para a parte 3, na terceira linha da nossa tabela que a gente vai preencher agora. E eu vou colocar as 3 frases para você observar com atenção, ouvir e depois colocar isso na prática. Vamos lá. Vamos desenhar um diagrama ou mapa. Isso não soa muito bem. E me sinto bem com isso. São essas 3 frases que a gente tem aqui. Vamos retomar as palavrinhas-chave? Vamos ver o que a gente tem ali?
Lembra, para aqueles aprendizes mais visuais, nós temos algumas palavras que chamam a atenção. Para os auditivos, temos outras. E para os sinestésicos, aqueles que são mais ligados à prática, temos outras ainda. Só para lembrar para você. Vamos então tentar identificar a palavra-chave de cada uma dessas que tem ali? Então você consegue perceber. A gente faz a relação entre as frases que eu coloquei para você e tem aquelas palavrinhas-chave que a gente usa de base, é uma referência, só para a gente ver se a gente está conseguindo encontrar a palavra-chave de cada uma daquelas. Mas eu te ajudo, vamos ver. Vamos desenhar um diagrama ou mapa. Qual a palavrinha que se destaca aqui? Desenhar. Lembra também que a gente falou lá no comecinho já da aula? Entendeu ou quer que eu desenhe? Porque a gente sabe que tem gente que tem mais facilidade em interpretar desenhos, em compreender e ler melhor. E tem gente que tem mais facilidade com palavras. A gente está associando as duas. Então vamos ver aqui que nesse caso se destaca o desenhar. E aí, para qual será daqueles tipos de aprendizes que a gente vai atribuir a essa frase? Quem que vai conseguir ver com mais facilidade um desenho? Vamos ver na próxima. Isso não soa muito bem. Qual a palavra que se destaca aqui? A palavra-chave dessa frase? Soa. Soar está relacionado a quê, gente? De som. Pensa lá no som. E a outra? Me sinto muito bem com isso. Sinto. De sentir. Tá vendo como fica bem mais fácil? Agora é com você. Agora é a sua parte prática. Você vai então colocar cada uma dessas frases na coluna correspondente. E eu te dou um tempinho para poder fazer isso. Eu tenho certeza de que com a ajuda dessas palavras-chave relacionadas àquelas que já estavam ali postas pelo infográfico, você conseguiu colocar cada frase no seu lugar, na sua coluna correspondente, né? Não tá tão difícil assim. E você já entendeu como é que é a dinâmica dessa atividade. Você já percebeu qual é o procedimento adequado para a gente conseguir colocar cada frase para cada tipo de aprendiz. Então, nós vamos fazer mais duas. Vamos lá para a quarta linha da nossa tabelinha. As frases são: sinto que deveria fazer isso. Estou ouvindo alto e claro. Eu gostaria de ter uma perspectiva diferente. Lembre-se de retomar as palavrinhas-chave. E aí, nós vamos fazer aquele mesmo procedimento. Qual a palavra-chave de cada uma daquelas frases que eu mostrei para você? Lembra que elas estão embaralhadas, não estão na ordem em que eu tenho que colocar já. Nós vamos descobrir qual frase vai para cada um daqueles tipos de aprendizes, daqueles tipos de aluno, tá? Então, vamos procurar a palavra mais importante, aquela que se destaca em cada uma das frases, fazendo a correspondência com aquelas que a gente já conhece. Na primeira lá, sinto que deveria fazer isso. Qual a palavra que está mais relacionada com um daqueles tipos de aprendiz? Está mais relacionada para o visual, para o auditivo ou para o sinestésico? A palavra é... acho que você já identificou facilmente, é sinto. É parecida com uma que já tinha antes. Sentir. Para qual das três será que vai? Vamos ver a próxima. Estou ouvindo alto e claro. Isso, você já está ficando bem mais esperto, né? Já está conseguindo identificar a palavra com mais facilidade. É a palavra ouvindo. Certíssimo, tá tudo de acordo.
E por último, eu gostaria de ter uma perspectiva diferente. Essa é um pouquinho mais difícil de a gente encontrar a palavra. Pode ser que você ainda não conheça essa palavra ou não esteja habituada a ela. Mas a gente vai conseguir identificar por quê. Nos anteriores, nós já fizemos o sentir e o ouvir. Então, o que será que vai mostrar agora para a gente estar mais ligado ao outro tipo de aprendiz que está faltando ainda? Eu te ajudo, mas você já deve até ter conseguido identificar sozinho, né? Que é a palavra perspectiva. É um ponto de vista diferente, né? E aí eu já te dei uma dica bem boa também. Agora que você já tem essas palavras identificadas, já ficou mais fácil de novo de colocar cada uma no seu lugar, cada uma na sua coluna correspondente. Então, mão na massa, vai lá colocar cada frase no seu lugar. Pode fazer isso. A nossa tabela já está quase completa e eu tenho certeza de que você já está conseguindo associar com muito mais facilidade do que as primeiras, né? A gente já se habituou a esse exercício, então a gente já sabe qual é o procedimento. Então vamos a ele com bastante atenção. Olha a nossa última sequência de 3 frases para a gente colocar na nossa tabelinha, a sequência de número 5. Vamos lá. Isso soa familiar. Eu tenho um bom pressentimento. Eu nunca esqueço um rosto. A nossa colinha, aquelas palavras-chave que já estavam lá pra gente. Nós sabemos que tem uma palavra que já apareceu, certo? Se ela já apareceu, provavelmente seja a mesma, porque elas são palavras-chave, então elas estão ali realmente repetitivamente, elas vão aparecendo de modo sistemático, né? Porque estão realmente relacionadas a cada um daqueles tipos de aprendizes. Então, a primeira já está dada para você, você já sabe, né? A palavra soa. E a qual já está relacionada. Você já conseguiu fazer essa associação, tenho certeza. Na outra, eu tenho um bom pressentimento. Olha a palavra que está ali dizendo para a gente algo relacionado com qual daqueles tipos de aprendiz? Pressentimento. Lembra que a gente já marcou a palavra sentir em outros casos. Essa é bem parecida, não é? Tem a ver com o mesmo tipo de aprendiz, tá? E na última frase que nós temos, eu nunca esqueço um rosto. Qual será daqueles tipos de aprendiz que não esquece de rosto? Vai ter uma memória mais o quê? A facilidade para qual tipo? Será que é mais visual? Será que é mais auditivo ou mais sinestésico? E agora você vai colocar na sua tabela essa nossa última sequência de frases. Coloca cada uma na sua coluna correspondente. Pode fazer. Agora chegou a hora de a gente conferir se você conseguiu colocar todas as frases reunidas em cada uma das colunas. Para isso, eu vou te mostrar lá no infográfico como é que era, porque foi de lá que eu tirei todas essas informações, tá? Todas essas frases relacionadas a cada tipo de aprendiz. Eu vou colocar e você vai conferir se no seu caderno tinha ficado exatamente desse jeito. Vamos ver lá como é que ficou? Frases tipicamente usadas. Então, para o primeiro, aquela primeira coluna eram os aprendizes. Qual tipo?
visuais. Então, olha lá, vamos olhar para isso de forma diferente. Tá na tua primeira linha. Olhar, né? Eu não consigo visualizar isso. A palavra visualizar estava destacada. Vamos desenhar um diagrama ou mapa. Desenhar, lembra? Eu gostaria de ter uma perspectiva diferente. Me mostre um outro jeito, né? E eu nunca esqueço um rosto. Todos visuais. Lembra que as palavras-chave nos ajudaram, mas a gente também via o conjunto, o que aquela frase significava e estava relacionada para esse tipo de aprendiz, que é aquele que tem mais facilidade em visualizar as informações. Vamos lá ver as outras? Para os auditivos, nós temos isso é música para os meus ouvidos, a palavra música é um destaque. Fale mais sobre isso. Isso não soa muito bem. Certo? Estou ouvindo alto e claro. E isso soa familiar. Sempre relacionado a som, ao ouvir, né? Música. Então, são frases que estão realmente diretamente ligadas a esse tipo de aprendiz, aqueles que têm mais facilidade em aprender ouvindo, mais do que vendo. Eu vou te lembrar que não é só um tipo que a gente desenvolve, nós podemos ter um pouquinho de cada um. Você fez o teste na aula passada, você já sabe qual habilidade você tem mais aflorada, mas nós estamos, durante as nossas aulas, inclusive, desenvolvendo as outras também, para sermos cada vez mais sabidos, cada vez mais espertos e conseguirmos aprender melhor. Vamos para a última coluna. Não vamos perder o contato. Contato. Isso me cheira mal. É o cheiro que está ali, né? Cheira. Me sinto bem com isso. Sentir. Sinto que deveria fazer isso, de novo, sinto. E eu tenho um bom pressentimento. Certo? Bem relacionado aos sentidos, ao tato, né? O fato de tocar, de contato, que está relacionado à prática também. Ok? Está tudo organizado. Imagino que você tenha acertado pelo menos a maioria, porque aquelas palavras-chave nos ajudaram muito. E a gente conseguiu colocar cada frase no seu lugar e a gente organizou mais ou menos assim. Vocês acham que essas imagens que estão ali também ajudam a compor a informação? Elas nos dão algumas dicas também, né, de cada tipo de aprendiz. A gente já sabe que elas se conversam e que uma ajuda a informação da outra, né? A gente consegue ler melhor assim. Por último, para retomar, como você já sabe qual é o tipo de aluno que você é, tipo de aprendiz, eu quero que você anote outras informações. Anote mentalmente, tá? Não precisa escrever isso no seu caderno. É só para a gente saber um pouquinho mais sobre as habilidades que a gente tem e a gente poder usar em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares, nas outras aulas que você está tendo, não só nas de língua portuguesa, tá? Então vamos ver quais são as novas dicas que esse outro infográfico traz e que complementam a ideia daquele infográfico que a gente viu lá na nossa primeira aula dessa sequência, tá? Lá na aula 11. Técnicas de aprendizado. Lembra que a primeira coluna é sempre relacionada àqueles aprendizes mais visuais. Então, uma boa técnica é usar imagens, usar cores, organizar espacialmente, colocar num espaço, dividir bem, organizar na folha, visualizar o conteúdo, assim você consegue ver melhor e entender toda a sequência. Usar mind maps, que são mapas mentais. Isso a gente aprende em outro momento a fazer. Mas é parecido com diagramas, então ele vai ter mais ou menos a mesma função. A gente pode sublinhar e grifar também no texto. Agora, bem importante, gente, as técnicas que a gente precisa usar para sublinhar e grifar no texto não é aquela coisa de pegar lá um marca-texto, ou lápis de cor, canetinha, seja lá o que for que você for usar para destacar o texto. E ir marcando aleatoriamente, marcando à vontade. Eu já vi, e imagino que você também está pensando que já viu,
textos marcados quase que inteiros. E aí, qual é a parte que está em destaque? Está tudo marcado. A gente tem que ter critério na hora de marcar. E é por isso que nós estamos aprendendo a selecionar as informações mais importantes de cada frase. Então, a gente vai usar muito disso, tá? A gente ainda vai, na aula de hoje, usar um pouquinho dessa técnica. Vamos retomar ali. Então, os aprendizes mais auditivos. Eles precisam usar música, rimas, gravações de sons, acrósticos, usar ritmo. Ritmo é bem importante também para esse tipo de aprendiz. Discutir conteúdos, conversar sobre. É importante falar em voz alta, né? Explicar ideias e estudar em voz alta. Lembra que a gente tinha visto também que era bem importante para esse tipo de estudante repetir em voz alta, às vezes até o que ele acabou de escrever. O fato de falar em voz alta ajuda a memorização, porque é pelo som que ele está aprendendo. Então fica mais fácil de lembrar depois. Assim como nesses exercícios que nós acabamos de fazer, para alguns foi mais fácil enquanto lia ali na tela, e para outros era mais fácil estar ouvindo enquanto eu lia, porque são jeitos diferentes. Então vamos para aquele tipo de aprendiz que gosta de colocar tudo em prática, de fazer mesmo para conseguir aprender, que precisa disso. Que técnicas a gente pode usar? Fazer visitas de campo, sempre que possível, né, gente? Nesse momento a gente pode fazer essas visitas virtualmente. Usar toque, também é outra coisa que a gente está precisando evitar no momento, mas para aprendizagem a gente consegue fazer. Fazer movimentos, prestar atenção às sensações, perceber o que está sentindo. Usar cartões de estudo, ou seja, fichinhas que a gente pode construir a partir dos conteúdos que estamos trabalhando. Fazer simulações, atuações, que ajudam na memorização. Usar todos os sentidos e usar exemplos reais. Usar exemplos reais ajuda muito. Então, por exemplo, nas aulas de ciências, que está fazendo atividades mais práticas, de repente você consegue perceber como que realmente as coisas funcionam. É bem importante sabermos disso, né? Então, aproveita, use todas essas técnicas e já te falei, em todos os componentes curriculares, não só nas aulas de língua portuguesa. Agora, eu tenho certeza de que você está pensando em por que eu tô com tanta interrogação aqui. Eu espero que tenha te deixado bastante curioso a respeito disso, porque era essa a minha intenção, te deixar curioso. Esse monte de interrogação e só agora que resolvi falar delas. Por que será? Eu vou te mostrar uma história bem rapidamente, tá? Porque agora a gente está tratando de outro tipo de texto, mas tem um livro, que é esse livro do Jostein Gaarder, que é o autor do Mundo de Sofia, bastante conhecido. O nome desse livro é Ei, tem alguém aí? A história é de um menino que estava esperando um irmãozinho. E nesse meio tempo, ele encontrou um amigo que vinha de outro planeta e que fazia tudo ao contrário dele. Ele apareceu de ponta cabeça, mas ele dizia que quem estava de ponta cabeça era o outro. E nessas conversas, eles percebiam que eles tinham hábitos muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes. Numa dessas conversas, ele resolveu perguntar por que esse amigo de outro planeta fazia de vez em quando uma grande reverência para ele. Isso acontecia sempre que ele fazia uma pergunta. Por que será? E aí ele explica, é o que está ali na tela. Lá de onde eu venho, explicou ele, nós sempre fazemos uma reverência quando alguém faz uma pergunta fascinante. E quanto mais profunda for a pergunta, mais profundamente a gente se inclina. Isso tudo por quê? A pergunta é quem gera curiosidade. Então, esse habitante de outro planeta explica ainda para o menino. É claro que é muito importante. Quando alguém tem uma resposta inteligente,
é muito legal de ouvir. Mas essa resposta super inteligente só aconteceu porque alguém fez uma pergunta fascinante. Então, é a pergunta que motiva, é a pergunta que faz com que ele seja digno de uma reverência. Nesse momento eu faço para você uma grande reverência, porque eu sei que você estava se perguntando por que tanta interrogação aqui. E agora você já sabe que é por isso. Nós estamos falando de perguntas. Cada vez que alguém faz uma pergunta para a gente fica motivado a responder. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora, sobre perguntas, sobre questionamentos e, sobretudo, principalmente ali, sobre a curiosidade. É bom ser curioso, em muito sentido. Vamos pensar, por exemplo, que os cientistas são assim, eles são motivados pela curiosidade. Eu tenho uma curiosidade para mostrar para você. Sabia que as crianças fazem, em média, 300 perguntas por dia? 300. Sabe aquela fase de aprendizado, que a gente quer saber de tudo, a gente precisa aprender muita coisa? Então essa é a média de perguntas que as crianças fazem. E de acordo com uma pesquisa, a gente sabe que as principais perguntas são essas. Ó, por que a água é molhada? Onde termina o céu? As sombras são feitas de quê? Por que o céu é azul? E por que os peixes respiram embaixo d'água? Imagino que você já se perguntou também isso, né? São perguntas que fazem a gente querer saber sobre esse assunto. Não dá uma curiosidade sobre isso? A gente não tem vontade de aprender? Como eu disse para vocês, lá naquela história do menino que recebeu um visitante de outro planeta que fazia grandes reverências para as perguntas. Porque são as perguntas que motivam. Então, uma frase bem importante que eu vou colocar para vocês. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. É isso que motiva os pesquisadores, os cientistas, os historiadores. Sempre estamos curiosos, por isso a gente aprende mais. Então é sempre aquela pergunta: e se? A gente sabe que é essa pergunta que motiva. E se a gente fosse estudar um pouquinho mais sobre isso para aprender? E se a gente fizesse de um jeito diferente? É motivar a curiosidade. Então você já sabe um pouquinho que a gente vai pensar nisso. Então eu espero ter te deixado curioso para saber o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar primeiro o caderno e vai anotar o título do texto que a gente vai ver. O título é A Curiosidade Prepara o Cérebro para um Melhor Aprendizado. Aproveita enquanto eu estou falando com você e já vai anotando. Esse é o título que vai ficar lá no seu caderno com a data de hoje, tá? Não esquece. Veja, eu até coloquei uma imagenzinha ali de alguém fazendo uhul, tocando ali com o cérebro. Por quê? Porque nesse momento a gente vai ativar o nosso cérebro para aprender. Porque a gente está curioso, a gente quer saber o que vai acontecer. Então a gente já sabe que a gente está ativando. O cérebro curioso aprende muito mais, sabia? Agora a gente vai ver como que isso acontece. Anotado o título no caderno, vamos pensar o que mais a gente pode ver nesse texto. Nós vamos conseguir relacionar o que a gente vai estudar agora com tudo que a gente já viu até então. Nós vamos usar as nossas técnicas de aprendizado para todos os tipos de estudante e vamos aplicar a esse novo texto, tá? Nós vimos que nos infográficos nós temos informações de forma bem resumida, certo? Então nós vamos também olhar essas informações que estão bem amplas e vamos tentar resumi-la, deixá-la mais sintetizada possível, tá? De maneira mais fácil de visualizar, para a gente poder organizar no nosso caderno depois. Então vamos lá, vamos saber o que esse texto traz para a gente. A curiosidade prepara o cérebro para um melhor aprendizado. Você já anotou. Mas o que mais a gente sabe sobre isso? Neurocientista da Universidade da Califórnia publica estudo inédito ligando a curiosidade à habilidade de captar e reter informação,
não apenas relacionada ao assunto de estudo, mas também a qualquer outra informação incidental. Essa informação por incidente, assim que aparece por ali, sem que a gente tenha previsto. Então já sabe melhor que existe um estudo mais aprofundado disso, não é só um falar sobre. A gente sabe que tem gente estudando a respeito disso, de que a curiosidade realmente motiva para aprender. Agora eu já sei um pouquinho mais do texto. Lembra que a gente já tinha feito em outras aulas uma organização do que eu já sei sobre o assunto, o que eu quero saber e o que eu aprendi depois. E a gente consegue ver que a gente sabia um pouquinho, mas a gente sempre pode aprender mais sobre um assunto, né? Então aqui a gente não vai fazer daquele jeito. A gente vai com curiosidade para o texto. Então agora eu quero que você pense nos tipos de questões que eu poderia fazer para esse texto. Eu sei mais ou menos o que ele trata, sobre a curiosidade e como motiva para o melhor aprendizado. Mas eu tenho tipos de perguntas para fazer. Eu vou te ensinar a questionar o texto. Para isso, você pode fazer alguns tipos de perguntas para o texto. Você pode fazer perguntas magras para o texto ou perguntas gordas para o texto. E o que isso tem de diferente? Se você olhar a imagenzinha que coloquei para auxiliar, você pode ver que as perguntas magras são aquelas que são mais fáceis de responder. Elas podem ser respondidas com sim ou não, ou com uma ou duas palavras apenas. São fáceis de identificar. São aquelas que a gente bate o olho e já encontra a resposta no texto. Agora, as perguntas gordas, essas precisam de uma resposta muito mais elaborada. Essas perguntas fazem com que a gente olhe para o texto e procure as camadas mais profundas. A gente tem que mergulhar completamente no texto para conseguir entendê-lo melhor. E isso faz com que a gente seja leitores muito mais habilidosos, porque a gente tem que olhar com muito mais detalhes. Então, as perguntas que geram mais curiosidade para a gente e que nos ajudam a compreender melhor os textos são essas perguntas mais gordinhas, tá? As perguntas magras também nos ajudam e são importantes, mas a gente vai se aprofundar nessas perguntas gordas. Então agora, só mentalmente, tá? Só para ativar o cérebro, só para ativar a curiosidade lá, faça umas perguntinhas gordas para esse texto. O que será que você gostaria de saber sobre ele? Vamos ao texto para a gente poder trabalhar com pelo menos 3 parágrafos desse texto e entender quais são as informações essenciais e quais são as informações que são acessórias ali, tá? Vamos lá. A curiosidade nos motiva a procurar respostas e ajuda o cérebro a lembrar mais facilmente o que foi descoberto. Lembra que a gente indo com mais curiosidade para o texto, fica melhor de a gente aprender. Olha só, a gente vai procurar as informações, a gente vai com várias perguntinhas gordas para esse texto e ao tentar respondê-las, a gente vai aprendendo cada vez mais. Tá? Então é bem importante que a gente faça esse exercício. Eu te falei que nós vamos ver 3 parágrafos desse texto. Esse daqui é apenas uma informaçãozinha que eu te dei a mais, mas não é os parágrafos em que nós vamos procurar as ideias essenciais. Eu te falei também que nós temos as ideias mais importantes, que são as ideias principais, e nós temos as ideias que são acessórias. Como que a gente sabe o que é principal e o que é acessório? Eu acho que você vai conseguir pensar comigo, porque é assim. Mulher, por exemplo, como eu, usa muito acessório. Hoje eu tô com muitos acessórios. Eu tenho brincos, eu tenho anéis, eu tenho pulseira, eu tenho uma correntinha. Eu tô até com umas interrogações na cabeça. Tudo acessório. Ou seja, é algo usado para enfeitar. Tem uma intenção, nesse caso eu tenho até uns acessórios aqui que ajudam no tema da nossa aula. Mas eles não são essenciais, ou seja, se eu estivesse sem eles, eu continuaria aqui e a aula continuaria sem problema nenhum. Mas eles dão um enfeitezinho e eles ajudam a compor também a ideia. É mais ou menos isso que você vai pensar agora.
O que tem de importantíssimo, de essencial, aquela informação que não pode faltar, sem ela eu não conseguiria entender o texto. E as outras que estão ali para complementar, para dar uma ajudazinha no visual desse texto também, tá? Então, a gente vai fazer a leitura. A gente vai começar com um primeiro parágrafo que tem muita informação. Eu vou ler com você e a gente já vai pensar assim. Tem algumas técnicas que a gente pode usar na hora de resumir a informação, de a gente procurar o que há de essencial e o que há de acessório, de informação complementar. Vamos buscar lá. Normalmente, uma dica que eu te dou, a gente tem que atentar muito a nossa leitura para a primeira e para a última frase do parágrafo, porque ali a gente pode encontrar algumas informações importantíssimas. A ideia que abre o parágrafo, a ideia que fecha o parágrafo são geralmente as mais importantes. Nós vamos nos deter a elas também, mas a gente também vai procurar no restante do parágrafo que outras informações ajudam a compor daquela ideia principal lá. Vamos ler comigo? Durante o exame, os participantes viam uma pergunta por 14 segundos e depois uma fotografia de um rosto não relacionado àquela questão, antes de ter a resposta. Depois disso, os pesquisadores testaram cada pessoa para ver o quão bem elas podiam se lembrar tanto das respostas quanto das faces mostradas. Eles descobriram que questões com grande interesse não apenas faziam os participantes se lembrarem melhor das respostas, mas também os faziam se lembrar dos rostos que as precediam. Um teste realizado um dia depois, para comprovar os resultados, mostrou que as pessoas conseguiam se lembrar melhor dos rostos que foram mostrados antes das perguntas mais intrigantes. De alguma forma, a curiosidade prepara o cérebro para o aprendizado e também ajuda a fixar as memórias de longo prazo. O que nós temos de informações super importantes aqui? Lembra que eu disse para você, a gente vai olhar com bastante atenção para a primeira e para a última frase do parágrafo, porque normalmente estão ali as ideias essenciais. A gente olha para elas com cuidado. E vamos encontrar qual é a ideia principal deste parágrafo. Aqui tem todo um contexto. Explica melhor como é que se desenvolve essa ideia, mas está lá no final. Eu vou fazer com vocês. Então, você já consegue entender como é que é a mecânica desse exercício que a gente está fazendo. Quais são as técnicas que a gente vai usar para conseguir identificar essas informações. Você olha para elas com cuidado. Nos próximos, você vai fazendo junto comigo de novo, ok? Então, vamos ver a informação, a ideia central deste parágrafo. Está ali embaixo, na última. Lembra que eu falei para se atentar a isso? Então, olha lá. A curiosidade prepara o cérebro para o aprendizado e também ajuda a fixar as memórias de longo prazo. Pensa lá, como é que foi feito esse estudo com as perguntas. E aí, quando apareceu uma pergunta interessante que gerava curiosidade, ficou mais fácil de as pessoas se lembrarem depois, porque o cérebro estava muito ativado, né? Essa é a ideia, porque daí fazia com que as pessoas quisessem saber sobre aquilo, e isso deixava o cérebro bem atento ali, com vontade de conhecer alguma coisa. Essa é a principal informação, mas nós temos mais que complementam, e eu vou apontar uma segunda, uma ideia ali que é mais acessória, mas que ajuda a compor aquela informação principal. Olha qual é. Questões com grande interesse não apenas faziam os participantes se lembrarem melhor das respostas, mas também os faziam se lembrar dos rostos que as precediam. Lembra? Então, é uma informação acessória que tinha ali, no caso daquele rosto que aparecia, depois não tinha nada a ver com a pergunta, mas como o cérebro estava super ligado e com super vontade de aprender, fez com que as pessoas se lembrassem melhor até daqueles rostinhos lá. Entenderam como é que é? Para a gente poder organizar e fazer uma síntese melhor
deste parágrafo, eu quero que você pegue o seu caderno e anote lá um quadro parecido com este que eu vou pôr para você. Anota lá no seu caderno. Nessa tabelinha que você anotou no seu caderno, agora a gente vai começar a preenchê-la. Nós vamos fazer juntos nessa primeira vez, tá? Para você entender bem como é que a gente pensa, como é que é o raciocínio para chegar a cada uma dessas ideias, certo? A gente já marcou lá no texto, marcamos aqui juntos na tela e a gente vai retomar essa ideia. Primeiro, eu quero te chamar a atenção para esse pedacinho aqui de baixo, que diz assim: sumário da passagem em uma oração ou sentença. E apontamentos pessoais. Primeiro, eu quero te dizer o que é sumário. Sumário é um resumo dos pontos principais de uma matéria. Recapitulação, suma. Indicação em poucas linhas, no princípio de um capítulo ou seção do assunto nele tratado. Um resumo. É isso. Essa é uma notinha que eu coloco para você, só para entender que sumário, aqui como a gente está usando, é uma espécie de síntese. Um resuminho, tá ok? Agora que você já sabe, vamos preencher lá. Então, vamos colocar a ideia principal. Lembra que a gente marcou em vermelho no slide anterior, ali no que eu passei para vocês, na tela anterior? Então, em vermelhinho estava a ideia principal. Anota lá no teu caderno. É a seguinte: a curiosidade prepara o cérebro para a aprendizagem. Vai anotando. Aquela frase que já estava marcada lá, estava no texto, era mais ou menos isso mesmo, tá? Então a gente só colocou a informação ali. Nós não estamos nem reescrevendo o texto, estamos só pegando a ideia e colocando ali. Essa é a principal. Mas para chegar nessa principal, nós tivemos que pensar em outras. Lembra que tinha aquelas que são mais acessórias? Aqui no caso é um detalhe. O primeiro detalhe importante para o qual eu chamo a atenção de vocês é que a curiosidade ajuda a fixar memórias de longo prazo. Esse é o primeiro detalhe importante. A gente precisou ativar a curiosidade, que a gente sabe que vai fazer com que a memória seja ativada e ajuda na aprendizagem. O segundo detalhe importante: questões de grande interesse ajudam a lembrar a resposta. Ficou curioso, despertou interesse? Opa, a memória está mais ativada e ajuda a aprender, ajuda a lembrar. O terceiro detalhe: os participantes da pesquisa se lembravam dos rostos mostrados juntamente com questões interessantes. Lembra que a pergunta nem era sobre o rosto que aparecia lá? Mas por que aquele rosto aparecia junto com alguma coisa que deixou aquele cérebro curioso? Ficou mais fácil de lembrar? E o quarto detalhe, importante: um dia depois, as pessoas se lembravam melhor dos rostos relacionados às questões intrigantes. Um dia depois é a memória de longo prazo, passou um tempo, não era só ali na hora, é um pouquinho depois ainda. Juntando tudo isso, a ideia principal, com todos esses detalhes, a gente vai colocar o sumário, o resumo dessa passagem, ou seja, aquele parágrafo inteiro, a gente vai colocar dessa forma: a curiosidade prepara o cérebro e ajuda a fixar memórias, facilitando a aprendizagem. Entendeu bem como funciona esse exercício que a gente fez juntos? Na próxima aula, nós vamos fazer com outros 2 parágrafos. Então, vamos fazer assim. Você já deixa anotado no seu caderno mais 2 tabelinhas iguais a essa, em branco, para a gente poder fazer juntos na próxima aula. Espero que você tenha entendido bem a mecânica desse exercício, entenda bem, deixe o seu cérebro bem ativado e agora espero que te deixar bem curioso para saber o que mais a gente vai fazer na próxima aula. É isso, gente. Abraços no ar. Não esquece, fique em casa, é muito importante e até a próxima aula!